Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazendo essa revisão de responsabilidade civil e obrigações para a AV2, né? Revisão para a AV2, como eu tinha programado com vocês. A gente vai fazer aqui uma prova anterior para revisar para a nossa AV2 que a gente fará na próxima sexta. Então tá aí. Questão um é o mesmo formato, cinco questões objetivas de marcar, você assinar lá na prova mesmo, e duas discursivas que você escreve no na folha de papel pautado. A prova é com consulta, mesmo formato da AV1. Então vamos lá. Questão um. Em direito civil, a responsabilidade é definida, em seu sentido clássico, como obrigação de reparar os danos que infringimos por nossa culpa e, em certos casos, determinados pela lei em direito penal pela obrigação de suportar o castigo. É responsável, portanto, todo aquele que está submetido a essa obrigação de reparar ou de sofrer a pena. Então, a respeito da responsabilidade civil, assinale a opção correta. A. É uma questão geral, né, sobre responsabilidade civil. A responsabilidade civil aquiliana tem por base a culpa genérica e ocorre nos casos de inadimplemento de uma obrigação, fundando-se nos artigos 389, 390 e 391 do Código Civil. Essa questão está falsa por quê? Porque esses artigos fundamentam a responsabilidade contratual, né? Responsabilidade contratual. Aí, esses artigos estão lá na parte do que acontece com o inadimplemento das obrigações, né, que a gente viu inclusive na última aula. E a questão começa falando de responsabilidade civil extracontratual, que é a aquiliana. Então, a responsabilidade civil extracontratual, ela tem por base a culpa genérica, ok? E se fundamenta no artigo 29927 do Código Civil, que é o dispositivo geral de responsabilidade civil, né? Responsabilidade extracontratual. A aquiliana, portanto, não se fundamenta nos artigos 389, 391 e 390. Então, a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana é aquela baseada na culpa genérica, ok, mas se fundamenta não no caso de inadimplemento de obrigação, mas sim no ato ilícito e no abuso de direito, quando alguém comete um ato ilícito, né? E no dever geral de indenizar do artigo 927. E esses artigos mencionados dizem respeito à responsabilidade contratual, como eu falei, né? Originada pelo inadimplemento do negócio jurídico. Então, para esses artigos, você tem um contrato prévio, uma obrigação prévia assumida. Para o 927, é responsabilidade civil geral, você não tem um contrato prévio firmado com todas as pessoas para se responsabilizar civilmente. O fundamento jurídico vem do ato ilícito praticado ou do abuso de direito. Beleza? Então tá falso aí a A. B. Além de responder por seus próprios atos, a pessoa pode responder por atos de terceiro. Verdade até aqui, né? Exemplo lá do artigo 932 do Código Civil, né? Responsabilidade objetiva indireta, por exemplo, o pai que se responsabiliza pelos atos do seu filho, é uma hipótese em que a pessoa responde por ato de terceiro, desde que tal responsabilidade esteja expressamente prevista em lei. Ok, a responsabilidade por ato de terceiro, ela deriva de um dispositivo na lei, ela é ex lege. Em nosso ordenamento, tais possibilidades estão descritas numerus clausus no artigo 932. O que é numerus clausus? É um rol taxativo. Numerus clausus é número enclausurado, só pode aquele ali. Então quer dizer um rol taxativo. Pergunto, as hipóteses em que a pessoa responde por ato de terceiro estão apenas no artigo 932 do Código Civil? Não, né? Eu já falei isso em sala, tem diversos outros dispositivos que trazem responsabilidade por ato terceiro, que não estão no artigo 932, como por exemplo o 936, que fala de fato do animal, o 937, que fala do defenestramento e por aí vai. Beleza? O Código de Defesa do Consumidor também traz responsabilidade por ato de terceiro nas relações de consumo. Então, não é numerus clausus, não está em rol taxativo apenas no artigo 932. Por isso que está falsa a letra B. Beleza? A pessoa pode responder para o terceiro, essa obrigação deve vir prevista em lei,
mas ela está espalhada em todo o sistema, não está apenas em um dispositivo do 932. C. No direito civil, via de regra, a modalidade da culpa do agente causador do dano influencia diretamente no dever de reparar o dano, auxiliando o magistrado na sua quantificação. Isso é falso, né? Porque para o direito civil, a modalidade de culpa, aquela coisa de culpa grave, leve, levíssima, que tem no direito penal, essa modalidade da culpa para a responsabilidade civil não influencia no dever de reparar o dano ou não. O que pode influenciar, é verdade, é na hora de arbitrar o valor da indenização. Quando há uma desproporção entre a culpa e o dano causado, aí o magistrado pode reduzir equitativamente a indenização. Mas é falso dizer que, via de regra, a modalidade de culpa do agente causador do dano influencia diretamente o dever de reparar o dano. O que importa na responsabilidade civil é o dano causado, nada mais, nada menos. Beleza? Não é se foi com culpa, com dolo. Pode haver ainda outras indenizações, né? Outras perdas e danos, dano moral, por aí vai. Agora, o que acontece é que a culpa não influencia diretamente no dever de reparar o dano, a modalidade da culpa, né? Que é o que diz a questão. Então, no direito civil, diferentemente do direito penal, a culpa, que pode ser dividida em grave, leve, levíssima, etc., não influencia na restituição do dano. O que influencia é a extensão do dano. Houve dano, tem que reparar. Não houve dano, não há dever de reparar. Beleza? Então, apenas no caso de haver culpa da vítima, é que esta culpa pode ser confrontada com a do autor para se chegar a uma indenização equitativa, né? Uma redução. Quando a vítima também concorre para o dano que ela sofreu, a indenização pode ser diminuída nesse caso concreto. Então, para isso influencia a culpa, grau de tipo de culpa. Mas a nível de responsabilização civil, se vai haver ou não, o que influencia é se houve dano ou não, para o direito civil, né? Para a responsabilidade civil. D. O fato exclusivo de terceiro pode servir como excludente do nexo de causalidade, como, por exemplo, no caso do transporte de pessoas. O início está verdadeiro, né? O fato exclusivo de terceiro pode servir como excludente do nexo de causalidade? Sim. Mas, em algumas hipóteses, como no caso do contrato de transporte, seja de pessoas ou de objetos, a culpa exclusiva de terceiro, ela não pode ser alegada por expressa disposição do artigo 735. Então, nesse final aqui é que está errado a assertiva D, porque fala, né, contrato de transporte de pessoas e esse contrato de transporte não admite excludentes do nexo de causalidade, fato exclusivo de terceiro. Beleza? E caso fortuito ou força maior, somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida. Verdade. É o chamado fortuito externo. Quando o fortuito é externo, ele serve como excludente dever indenizar. Quando ele é um fortuito interno, ou seja, quando ele está conexo à atividade desenvolvida, não serve como excludente dever indenizar. É o TU do enunciado 443 da jornada de direito civil, da quinta jornada de direito civil. Beleza? Então, assinala aí a letra E, essa questão de noções gerais de responsabilidade civil. Na sequência, a dignidade da pessoa humana é a noção da mais alta relevância axiológica, né? Axiológica quer dizer valorativa, pois jamais o ser humano poderá servir de meio para outro, sendo um fim em si mesmo, como já previa Kant. O ser humano é digno de respeito pela eminência de ser livre. Deste modo, a tarefa do direito consiste em propiciar as condições necessárias para a liberdade dos cidadãos, desde que o exercício dessa liberdade não prejudique direitos terceiros. Com base nas noções sobre dignidade da pessoa humana e de responsabilidade civil, analise as questões abaixo e em seguida assinale a correta. Então vamos lá. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito externo relativo às fraudes e delitos praticados por terceiro em nome das operações. Tá falso, né? Isso é uma súmula que só muda aqui. Em vez de externo, tem fortuito interno. As instituições financeiras respondem pelo fortuito interno, né? Não podem alegar excludentes por força de eventos inevitáveis, sendo
algo que está incluído no risco da operação. Agora, por fortuito externo, saída bancária, por exemplo, as instituições financeiras não respondem por esses delitos, beleza? Então, tá falsa aí a porque fala em fortuito externo. Ela se responsabiliza objetivamente por danos gerados por fortuito interno. B. Apesar de parte da doutrina conceituar o dano estético como espécie de dano moral, antigamente, né, parte da doutrina fazia isso, nossos tribunais superiores já se posicionaram no sentido de ser possível a acumulação de danos estéticos e morais, desde que proveniente de fatos diversos. E aí, tá certo? É possível a acumulação de danos morais e estéticos? É possível. Danos materiais, morais e estéticos. Mas desde que é o proveniente do mesmo fato. Eu acho que essa questão até, essa assertiva já foi na AV1, né? Tô me lembrando aqui, não sei se eu tô, mas me lembro de já ter visto ela aí esse semestre. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, na prestação de alimentos ressarcitórios às pessoas a quem o morto devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima, denominado doutrinariamente de danos emergentes. Tá tudo certo até esse final aqui, ó. Isso não é dano emergente, isso é lucro cessante. Isso é exemplo de lucro cessante. A pensão civil, né? Essa pensão aí, que é a pensão por indenização por morte de alguém, ela é uma indenização paga a título de lucro cessante. Dano emergente é o inciso um do artigo 948 que fala despesas com funerário, com hospital e por aí vai. O inciso 2 que trata exatamente do que diz enunciado, é lucro cessante e não é dano emergente. Por isso está falso a C. D. Em caso de morte de um chefe de família, a esposa e os filhos menores têm legitimidade para pleitar a indenização, junto ao causador da morte do ente querido, verdade, na condição de herdeiros do falecido, de acordo com o artigo 943. O que é que está falso aí? É esse final que diz, ó, de acordo com o artigo 943. Por quê? Porque essa regra do 943 vale para o caso, por exemplo, do pai de família que era credor de indenização, que tinha o direito de pleiteá-la quando ainda era vivo, mas ele morreu e esse direito passa aos herdeiros. Ele falece antes de concretizar o ressarcimento do dano e o direito de pedir indenização passa para os herdeiros. É isso que fala do artigo 943. E não do caso quando esposa e filho menor pedem indenização para quem causou a morte. Quando uma esposa, um filho, pede indenização para quem causou a morte do pai, eles estão pedindo na condição de vítima e não na condição de substituto processual. Já o artigo 943 fala da condição de substituto processual. Então, o filho, a esposa que tiveram um pai que morreu, eles podem pedir uma indenização de quem causou a morte do pai, como vítima, e podem pedir também as indenizações que aquela pessoa tinha direito de receber, que o decujus, que o morto tinha direito de receber, mas a título de substituto processual, substituindo o direito que o pai tinha de pedir uma indenização com base no 943. Beleza? Então, o que está errado é esse final, que mistura dois tipos de legitimidade. Uma legitimidade em causa própria, que é a legitimidade dos filhos e das esposas de pedir uma indenização junto ao causador da morte, e outra legitimidade por força de ser um substituto processual, quando representa os interesses de alguém que já morreu. Beleza? No caso da fixação de pensão alimentícia decorrente de ação de responsabilidade ex delicto, a falta de pagamento das prestações mensais pelo devedor não poderá acarretar sua prisão, nos modos do artigo 5º, inciso 68, 67 da Constituição. Verdade, verdade. Qual é a única pensão alimentícia que pode gerar esta prisão, método coercitivo de pagamento? Qual é a única? Que a gente já falou várias vezes em sala de aula. É a derivada do direito de família. Essa pensão civil, derivada da responsabilidade ex-delito, ou os alimentos voluntários, que são aqueles derivados de contrato, de disposição, de vontade da parte, caso não pagos, esses alimentos não podem levar à prisão. A gente falou várias vezes, né? Isso
Então, a única pensão alimentar que pode gerar prisão é aquela com base, ó, nos artigos 15663, 1694 e seguintes do Código Civil, que é a obrigação alimentar derivada do direito de família, né? Direito de família. Então tá aí, pode marcar a letra E. 3. Etimologicamente, a palavra responsabilidade significa habilidade de dar respostas. Em outras palavras, é responsável aquele que é capaz ou que tem habilitação jurídica para suportar o ônus de responder pelas consequências de seus atos ou de terceiros. Sobre a responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico, analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a correta. A, segundo a STJ, deve incidir imposto de renda sobre indenizações por danos morais, uma vez que haverá acréscimo patrimonial na vítima. É o contrário, né? Não deve incidir, é o que diz a súmula 498 do STJ, porque não há um acréscimo patrimonial, né? Não pode ser entendido como um acréscimo patrimonial em indenização por dano moral, mas sim uma compensação pelo mal suportado. B. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral relativo à sua honra subjetiva ou objetiva. E aí, verdade? Falso, né? A pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Pode, né? O ente fictício, que são as pessoas jurídicas, podem sofrer dano moral? Pode, mas em relação, ó, a honra objetiva apenas, que é a reputação. Honra objetiva é o conceito que aquela pessoa tem da sociedade. As pessoas jurídicas têm reputação, mas elas não têm, ó, honra subjetiva. A honra subjetiva é a autoestima, o que que a pessoa entende de si mesma. E só pode ter autoestima as pessoas naturais, as pessoas físicas, né? Os seres humanos. Então, a pessoa jurídica não pode sofrer dano moral em relação à sua honra subjetiva, apenas em relação ao objetivo. Então, tá falso aí a B. Beleza? C. João, sócio e amigo de Carlos, não pode pleitear indenização por danos morais a Marcos, agente causador da morte de Carlos em acidente culposo de trânsito, pelo fato de João não possuir vínculo de parentesco com a vítima, mas apenas vínculo de afeição. Falso. Por que falso? Porque o dano moral ele se fundamenta em afeto. A possibilidade de pedir dano moral é fundamentada não em vínculo sanguíneo ou parentesco, mas sim na relação de afeto. A gente falou muito sobre isso, tem na apostila. Então, um amigo, a pessoa perde o melhor amigo dele, que convivia sempre, que pode pedir dano moral? Pode pedir dano moral. Beleza? Qualquer pessoa que possua vínculo forte de amor, de afeto com a vítima, pode pedir. O critério não é parentesco, mas sim um afetivo. D. Não podem pleitear danos morais os amentais. A gente não pode nem usar mais essa expressão, viu? Amentais. Não podem pleitear danos morais os amentais ou pessoas que não tenham discernimento, pelo fato de não serem pessoas capazes de sentir e de compreender o mal que lhe foi feito. Falso. Essa era a argumentação, por muito tempo, que se negava a essas pessoas o direito de pedir dano moral. A suposição de que elas seriam incapazes de sentir, de compreender o mal que foi feito. Mas a doutrina evoluiu, ele entendeu que o ressarcimento do dano não é uma reparação do sentimento, até porque a gente não tem como avaliar se quanto que a pessoa sofreu, em que medida ela teve capacidade de sentir ou de compreender o mal que foi feito. A pessoa, mesmo sendo uma pessoa sem discernimento, ela pode sentir falta de um ente querido que convivia com ela. Não é o discernimento, né? Ou o fato de ser uma pessoa típica que autoriza ela a pedir dano moral. Pessoas atípicas também podem, devem. O empresário apenas não será responsabilizado pelo dano causado por seu produto quando provar que não colocou o produto no mercado ou que, embora haja colocado o produto no mercado, não existe defeito. Além disso, também não responderá ao empresário comprovar culpa exclusiva da vítima ou se comprovar fortuito não relacionado à atividade. Tá tudo certo aí, né? É o que tem no parágrafo terceiro do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Tá aí as excludentes dever indenizar nas relações de consumo. 4. Com o advento dos Estados sociais, a partir da segunda metade do século XX, o eixo valorativo do ordenamento foi deslocado do indivíduo
supervalorizado, né? Na época dos Estados liberais, né? Era um pensamento individualista, né? Para o ser humano em concreto, portador de dignidade, rompendo-se a lógica meramente patrimonial assentada na premissa da vontade, a partir de uma diferente metodologia que aprecia a pessoa a partir de sua inserção no meio social. São os estados sociais, né? Os estados sociais, eles pensam no bem comum, a dignidade da pessoa olhada no plano social, no plano do conjunto de onde ela reside, não apenas individualmente falando, né? Este processo é o processo de inserção da solidariedade social, é função social, como a gente chama, né? As liberdades individuais das pessoas. Com base nos conceitos aprendidos em Salles, nas normas vigentes sobre responsabilidade civil, analise as questões abaixo e assinale a correta. Nos casos de responsabilidade objetiva indireta, não será necessária a comprovação de culpa daquele pelo qual o representante é responsável. Falso, né? Na responsabilidade objetiva e direta, será necessária a comprovação da culpa do representado. Veja só, o filho, ele quebra a vidraça do vizinho. Quem é responsável objetivamente indireto? O pai. O pai não precisa comprovar a culpa ou dolo do pai. Beleza. Mas a culpa do que causou o dano, a comprovação da culpa daquele pelo qual o representante é responsável, que é o menor, essa precisa ser comprovada, viu? Então tá falso aqui por causa desse não, né? A letra A. B. A empresa locadora de veículos responde civil e subsidiariamente com o locatário. Onde é que tá errado aí? Esse subsidiariamente, né? A empresa locadora de veículos responde com o locatário pelos danos causados por este a terceiros no uso do carro alugado. Mas ela não responde subsidiariamente, é solidária a responsabilidade entre locador e locatário. Beleza? Entre a empresa que aluga os carros e quem alugou. Ou a vítima pode pedir indenização tanto da empresa que alugou o carro como de quem estava dirigindo. C. A responsabilidade civil por defenestramento. O que é defenestrar? Arremessar, né? É objetiva, pois, de acordo com a doutrina majoritária, apenas o fato de ter ocorrido o acidente já é presunção de que o prédio necessitava de reparo. Opa, ele está falando aqui da responsabilidade por desprendimento de partes do prédio, né? Em construção ou por partes do prédio construído. Ele mistura, né, o 937 com o 938. Defenestramento a 938, a responsabilidade por coisas lançadas. Mas coisas caídas tá no 937. Faz uma mistura aí, por isso que tá falso. D, no transporte desinteressado, na carona, né, de simples cortesia, transporte de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa, ainda que o transportado tenha abastecido o tanque do carro. Tá falso por conta desse final aqui, né? Eu falei em sala de aula isso. Olha, a carona só é carona quando a pessoa que faz o transporte não ganha nenhuma vantagem direta ou indireta. Então, se a pessoa que pede a carona não paga um ticket para viajar, mas paga o pedágio, abastece o carro, paga por algum serviço indireto ali associado ao transporte, a responsabilidade deixa de ser subjetiva e passa a ser objetiva como é a regra geral do contrato de transporte. Beleza? É o que está no parágrafo único do artigo 736. Então, é esse finalzinho aqui que deixou fácil assertivo. É, aquele que der andar por dívida já paga no todo em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar o devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que ele exigir, salvo se houver prescrição. É exatamente o texto do artigo 940. Lembrando, vocês vão poder fazer com um código na mão, né? Código sem anotações, então tá de boa aí. Questão 5. De acordo com a norma vigente do nosso ordenamento, analise as assertivas e marque a correta. 1. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. Verdade, né? É o princípio da responsabilidade patrimonial. E, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão pela reparação.
devendo o juiz condená-los na proporção de seus respectivos patrimônios, prestigiando o princípio geral da equidade. Falso por isso aqui, né? O juiz ele não condena na proporção do patrimônio, ele condena na proporção do dano causado, né? Então, houve uma confusão aí. A questão misturou conceitos para confundir o examinado, né? Dois, o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Verdade. Respondendo os sucessores de acordo com as forças de seu patrimônio. Aí tá falso. Por quê? Porque os sucessores respondem de acordo com as forças da herança. A pessoa não pode ser cobrada por dívida maior do que a herança que foi deixada pode pagar. Então, a pessoa não responde de acordo com as forças de seu patrimônio em caso de dívida deixada por força de uma herança. Tem que pagar se a herança é apta, tem capacidade por si só de pagar a dívida, né? Então, o que está aí está contrário ao que diz o Código Civil, que fala que a responsabilidade, é, o direito de exigir a reparação, a responsabilidade de pagar a reparação, ela se transmite com a herança, mas ela vai até as forças da herança, beleza? Três, aquele que ressarcir dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu absoluto ou relativamente. Verdade. É exatamente o que está lá no artigo 934, inciso 5 do Código Civil. Então, letra C, só a 3 está correta, não é isso? É isso. E aí vamos para as discursivas. Maria, plenamente capaz e com habilitação válida para dirigir, conduzindo seu veículo em velocidade acima da permitida e após ter ingerido 2 taças de vinho, no almoço de confraternização com os amigos, de trabalho, atropelou e matou Jaime, de 59 anos. Então, Maria matou Jaime, de 59 anos, que era casado com 2 filhos menores. A viúva e os 2 filhos pediram responsabilização civil de Maria em juízo com base do artigo 948, inciso 2. O advogado, constituído por Maria, a defendeu em juízo afirmando que a culpa havia sido de Jaime, pois atravessou a rua em local onde não havia faixa de pedestre e existia uma passarela para a travessia dos pedestres a cerca de 1 quilômetro do local do acidente. O caso chegou até você na condição de juiz. Como decidiria o pedido de indenização? Em havendo o dever de indenizar, como seria calculada a indenização a ser paga a Maria? Então, qual é a ideia aí? A ideia é que, sim, Maria tem o dever de indenizar, porque ela cometeu um ato ilícito, né? Ela dirigiu acima da velocidade permitida e sob efeito de álcool e matou uma pessoa, beleza? Olha, a vítima concorreu por acidente, é verdade. A vítima atravessou em lugar onde não tinha passarela, em onde não tinha faixa, e ela concorreu. Então, isso pode ser utilizado para reduzir a indenização, mas não para afastar o dever de indenizar. Beleza? Então, a gente pode aplicar o 945 do Código Civil e, considerando que houve culpa concorrente da vítima, é possível que o juiz reduza equitativamente esse valor da indenização. Mas ela vai acontecer porque houve um ato ilícito, né? Houve um ato ilícito. Se Maria estivesse dirigindo dentro da velocidade permitida, sem usar álcool, aí poderia até ficar caracterizada em tese culpa exclusiva da vítima e não haver dever de indenizar. Beleza? Mas como ela cometeu um ato ilícito, violando direitos de outrem e causando prejuízo, dano, né? Tem um dever de indenizar. E a fixação dos alimentos está na apostila, lembrando a vocês, ela leva em consideração, nesse caso de morte da vítima, a duração provável da vida da vítima, que a gente tem que olhar como é que o IBGE está tratando isso. Atualmente está por volta de 74, eu acho que está em 75 nesse ano de 2025, só confirmando, 75 ou 76. Então, ele tinha quantos anos?
A vítima tinha. Então, aqui dá o exemplo, né? Portanto, se a vítima tinha 34 anos no momento de sua morte, se a expectativa é 74, os alimentos serão fixados pelos prazos de 40 anos. Mas se a vítima já tinha atingido essa idade do IBGE, costuma-se presumir de acordo com as condições gerais de saúde da vítima, né? E vai em média ali de 2 a 5 anos. No caso, o cara tinha quantos anos? Já de 59 anos. A gente vai fazer a conta, 59, 60 para 74 são 15 anos, né? 15 anos aí. E o que é que entra nessa indenização? Todas as verbas que ele ganhava regularmente. O salário, 2 terços do salário a título de mais FGTS, né? 13º, férias. E por que 2 terços do salário? Porque 1 terço se presume que ele gastaria com ele mesmo. A vítima gastaria com a sua subsistência. E 2 terços iriam para os seus necessitados, né? Quem necessitava da ajuda dele, os descendentes, cônjuge, companheiro. Esses são os legitimados presumidos, viu? Mas outras pessoas que dependiam do falecido podem também pedir a pensão civil, os alimentos indenizatórios. Agora, pessoas que não eram descendentes ou cônjuge precisam provar a sua condição de dependente. Os parentes não precisam, beleza? Então tá aí a questão, ainda digo aqui no barema de resposta que se a vítima fosse idosa e tivesse dependentes menores de idade, a pensão tem que ir até mais ou menos 24 ou 25 anos, que é quando esses menores estariam concluindo a faculdade. Então isso pode estender o prazo, de pagamento da pensão civil. E outro ponto importante é no caso do morto, da vítima ser um menor de idade. E aí, nesse caso, sim, o STF reconhece como possível indenização material aos lesados indiretos, mesmo sendo um morto, um nascituro. Aquele ente que ainda nem nasceu, morreu na barriga da mãe. Foi atropelada a mãe e morreu. A mãe que estava grávida e morreu no nascituro. O pai sobrevivente pode pedir indenização tanto pela esposa como pelo nascituro. Beleza? Então, a indenização vai ser, ó, nessa faixa de até 24 ou 25 anos, com base no salário mínimo, 2 terços do salário mínimo, porque era uma pessoa que, de vida intrauterina ainda, né? Não dá para dizer quanto ela iria ganhar por mês, que esse cálculo de 2 terços é com base no que a pessoa ganha por mês. Aí o STF entendeu que, nesse caso, a gente leva em consideração o salário mínimo, ok? Então tá aí. Última questão. Amarildo, plenamente capaz, caseiro que trabalhava para Agenor, saiu para passear com o cão de seu agressor. Eu não sei se eu já fiz essa questão, não sei se foi na V1, mas a sensação de já ter visto ela aqui. Então, o Amarildo, caseiro, sai, ó, para passear com um animal agressivo, um cachorro agressivo. Ao retornar, Amarildo, ó, deixou a porta da casinha do cachorro apenas encostada por desatenção. Que é isso aqui? Culpa, né? Culpa do preposto, culpa do empregado. À noite, o cachorro percebeu a porta aberta e saiu correndo em disparada ganhando a rua, aproveitando o momento em que seu dono Agenor chegava do trabalho com o carro e abriu o portão principal da casa. Antes de conseguir ser recapturado, o cão, bravio, atacou e matou um outro cão menor que passeava na rua com sua dona Zélia. Indignada, Zélia ajuizou a ação indenizatória em face de Agenor, o proprietário do cão, né? E o patrão de Amarildo, pleiteando danos morais e materiais, com base no fato narrado. Agenor, por sua vez, em sua defesa, alegou que a culpa foi do seu caseiro, Amarildo, aduzindo que este é quem deveria responder pelos danos, e não ele, que não agiu em nenhum momento com culpa. E aí, o caso prospera essa alegação de Agenor? Não, né? Aí é o fato do animal. É o que está no artigo 936. O dono ou detetor do animal, ele responde objetivamente pelos danos que seu animal causar a outra pessoa, ainda que ele estivesse sob a posse de outra pessoa, de um caseiro, de um parente, beleza? Então tá aí. É, Você pode.
justificar como fundamentação jurídica dessa questão tanto o 936 quanto o 932, inciso 3, que fala da responsabilidade do empregador por atos do empregado, né? O 933, 934, por aí vai. Então, é responsável, agenou, e cabe a ele direito de regresso em face de Amarildo, se a Amarildo agiu com culpa. Beleza? Meus amigos, está aí mais ou menos o que vai cair na nossa avaliação, né? Nossa V2. E deixa eu ver aqui mais alguma coisa se tem para a gente tratar aqui. É isso. Vai ser uma prova focada mais, né, em responsabilidade civil e alguma coisinha assim de obrigações, daquela parte que a gente viu, mas foquem mais em responsabilidade civil. Foquem em responsabilidade do profissional da área de saúde, né? Que é o objeto do nosso AV3. E é isso, tá bom? Então, meus amigos, um abraço. Vou ficando por aqui, e a gente se vê na sexta-feira, viu? Valeu!